está quem esteve envolvido na coordenação do projeto fui eu eu, Sofia Oliveira, que sou coordenadora do Play With Your Future, e a minha colega Beatriz Melo, aqui da Juventude da Cruz Vermelha de Braga. Nós estivemos envolvidas desde o início da candidatura. Entretanto, também já vou-vos explicar mais à frente melhor como é que tipo de linha de financiamento é que nós utilizamos para colocar em prática o projeto e também como é que surgiu a ideia. Aí está, nós estávamos na coordenação do projeto, mas também temos aqui presentes os nossos voluntários que estiveram connosco, alguns deles também no curso de formação que deu as bases a este projeto e outros que estiveram presentes também na implementação do projeto nas escolas. Temos a Catarina Calheiros, que é voluntária do projeto, Francisco Gonçalves e a Inês Duarte, que entretanto mais à frente também vão ter a oportunidade de se apresentar. Pronto, então era o que eu estava a referir. Como é que surgiu este projeto e que linha de financiamento é que foi utilizada? A nossa candidatura foi apresentada ao Erasmus+, mais especificamente é uma KPA2, é uma parcerias para cooperação na área da juventude. Pronto, só dizendo assim aqui por alto, o Erasmus+, tem várias, digamos que ações-chaves. Nós temos este projeto na parte da ação-chave número 2, que é a questão das parcerias, e refere-se a todas as mobilidades relacionadas à cooperação e inovação e intercâmbio de boas práticas. Como vocês podem ver ali pelas bandeirinhas, este projeto foi um projeto que foi desenvolvido por uma organização portuguesa, neste caso a Cruz Vermelha, a Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com a Juventude da Cruz Vermelha de Braga, assim como a Associação de Psicologia do Minho, a Studio Progetto, que é uma organização italiana, uma organização que já tem um know-how bastante grande nesta área de trabalho com jovens e que trabalha muitas vezes com jovens com poucas oportunidades, por isso pareceram-nos o parceiro ideal para abraçar este consórcio connosco, e também a NURA, que é uma organização da Estónia, que além de também ter esse trabalho com jovens, também tem um know-how bastante grande na área do marketing digital e também trabalha bastante com gamificação. Pronto, foi daqui, a ideia surgiu porque havia de facto uma necessidade, nós identificámos que havia uma necessidade, sobretudo numa necessidade numa altura de Covid, porque este projeto foi desenvolvido na altura da Covid, em que nós queríamos continuar a trabalhar com os nossos jovens, a dar ferramentas aos nossos técnicos de juventude, só que tinham que ser outro tipo de ferramentas. Nós já trabalhamos com esta questão da gamificação e com os jogos, digamos que de tabuleiro, já que trabalhávamos com esses jogos antes da Covid, mas a Covid tornou necessário nós desenvolvemos outras ferramentas, neste caso digitais, para que conseguíssemos continuar a efetuar o nosso trabalho e continuar a estar em contato com os jovens. A verdade é que, no início, quando nós escrevemos a candidatura, de facto, este contacto físico era um problema. Entretanto, com o avançar das etapas do projeto e com a atualidade, já não há, assim, já conseguimos fazer um jogo e testar o jogo em escolas, em turmas, ou seja, felizmente, aquilo que era uma incerteza há 2 anos atrás, quando escrevemos a candidatura, hoje é mais certo, já conseguimos estar com os jovens, já conseguimos ir às escolas, portanto, estamos mesmo a conseguir aplicar o projeto no contexto real. Quando nós pensámos nesta candidatura, que era o nosso principal público-alvo, eram as organizações, sobretudo as organizações juvenis, também os técnicos de juventude que trabalhavam diariamente com os jovens. Neste caso surgiu aqui também como público-alvo os jovens, tanto a nível local, a nacional, que aí está a Juventude Cruz Vermelha, nós localizamos ao longo de todo o território, mas também jovens europeus, porque aí está, nós, apesar de sermos Juventude Cruz Vermelha, somos mais do que isso, ou seja, nós estamos dentro da Europa, não é? Temos que também aproveitar esses jovens e conhecer os backgrounds desses jovens também para criar uma ferramenta que não seja só para nós, Portugal, mas para outros países. E depois, claro, temos aqui os nossos voluntários como principais usuários desta ferramenta, porque está é com eles que nós trabalhamos todos os dias e é para eles que nós tentamos melhorar o nosso trabalho. Além deste público-alvo que vai utilizar a aplicação, nós temos aquele público-alvo que vai digamos que
beber desta aplicação. Quem é que são eles? São os jovens provenientes de contextos vulneráveis ou em riscos de exclusão. Jovens também têm alguma dificuldade de acesso a ferramentas digitais didáticas e que procuram mais oportunidades educativas diferenciadas. E este projeto foi feito também para jovens dos 13 aos 17 anos, só para vocês entenderem aqui o target com que nós estamos a trabalhar. Bem, nesta altura, quando estávamos a escrever a candidatura e a pensar no projeto, nós pensámos muito na parte da estratégia europeia para a juventude. É algo com que o Erasmus trabalha bastante, é algo que é muito valorizado neste contexto europeu, e então nós tirámos um bocadinho para pensar quais é que seriam aqui as prioridades dentro desta estratégia europeia para a juventude, quais é que seriam aquelas prioridades que nós queríamos trabalhar neste jogo. Então, nós decidimos que fazia sentido, inicialmente, começar com o jogo abordasse a parte da saúde mental, ou seja, a relação do jovem com ele próprio, com a sua saúde mental, com o seu bem-estar, mas também estar atentos e preocupados com a saúde mental do outro, também tentar identificar aqui alguns problemas de saúde mental nos seus colegas e também arranjar ferramentas que os ajudassem a melhorar e a estar bem. Depois de estarem bem com eles próprios, nós procuramos também abordar a parte da inclusão social, ou seja, como é que eles contribuem para que a comunidade onde eles estão incluídos esteja melhor, como é que eles entendem e têm percepção da diferença e da diferença que existe e está ao seu redor, e depois de estarem bem com eles próprios, de conhecerem melhor a sua comunidade, partimos para a parte da sustentabilidade ambiental, ou seja, qual é que é a relação deles com o planeta Terra e como é que eles estão, quais é que são as estratégias que eles utilizam para, digamos, que conservar a Terra que eles têm, que é a única que nós temos, não é o planeta onde nós temos, é o único que temos e podemos viver até agora. Portanto, como é que eles faziam isto? Como é que eles conseguiam promover um mundo melhor? Pronto, e foi daqui, nós identificámos, eram estas as temáticas que nós queríamos trabalhar, depois também pensámos que sim, precisávamos de capacitar as organizações através da formação de técnicos e voluntários para estas temáticas. Foi aí que nós então decidimos que seria através de um jogo digital. Então, o que é isto da gamificação digital? Nós já tínhamos começado com a gamificação não digital, e foi aqui nesta altura, por causa também da Covid, que demos aquele espaço para a gamificação digital. O que é isto? Isto é a utilização de técnicas de design, mecânicas e pensamentos orientados a jogos para enriquecer contextos diversos que normalmente não estão relacionados com os jogos. Muitas vezes nós vamos às escolas falar sobre várias temáticas e normalmente os professores não estão habituados, por exemplo, a utilizar jogos, nem os jovens estão habituados a usar jogos para abordar estas temáticas. Portanto, nós damos aqui um ar mais atrativo, mais tecnológico, mais didático, para que eles possam aprender sobre estas temáticas, sendo quase como um bocadinho um escape ao ensino formal. E normalmente estes jogos, e quando exige algo físico, materiais, são mais caros, não é? O custo é maior, e nós com esta ferramenta conseguimos com que o investimento inicial é mais caro, mas depois para os próprios jovens e para as próprias escolas e para educadores o custo é nulo, é reduzido, ou seja, não existe custo porque acaba por ser muito mais sustentável porque não é preciso recursos, digamos que físicos, só precisa estar o computador, ligação à internet ou não, e às vezes materiais que nós queremos para complementar com facilitação estes jogos. Como é que foi então aqui pegar o projeto? Como eu vos disse, nós tínhamos aqui pegámos a Estratégia Europeia de Juventude, pegámos nestas três grandes temáticas, da saúde mental e bem-estar, da inclusão social e da sustentabilidade ambiental, e escrevemos aqui o projeto. O projeto iniciou com uma fase de preparação, nós escrevemos a candidatura, falámos com esses parceiros por todo aquele potencial que eu já vos tinha falado no início, achámos que o consórcio era um consórcio coeso para avançarmos, então tivemos aqui uma reunião em Portugal, uma reunião com os parceiros, porque o próprio Erasmus+, prevê isso, prevê que quando uma candidatura de KA2 é aceita, é possível fazer uma transnational meeting
para que todos os parceiros se conheçam fisicamente e para que possam dar um pontapé de saída para o projeto, para que possam dividir tarefas, perceber timings, quando é que vai acontecer cada fase. E tivemos também um curso de formação, um training course, que depois, entretanto, vai ser mais esmiuçado um bocadinho à frente. E neste training course foram dadas as bases das ideias daquilo que os jovens gostavam que fosse o jogo. Depois passou-se para a fase de produção, ou seja, o nosso parceiro português, a Associação de Psicologia do Minho, pegou em todas as ideias que os jovens tinham dado durante este training course para criar, digamos que uma teoria, theoretical framework, para depois passar esta informação aos técnicos da IT, que iam efetivamente fazer o jogo baseado nas ideias que tinham sido dadas durante o training course. Depois, durante alguns meses, tivemos a fase de intervenção, em que fomos às escolas testar o produto que não era o final ainda, digamos que vamos testar o piloto daquilo que tinha surgido da fase de produção. Neste caso já tínhamos o jogo, tínhamos aqui um piloto do jogo e levámos as escolas, maioritariamente com alunos que estavam em contextos mais vulneráveis, para perceber se de facto a ferramenta estava a funcionar e se era direcionada de facto a este público-alvo, para que depois pudessem ser limadas as últimas arestas. Durante esta fase de intervenção foi também feita a monitorização, ou seja, um estudo de impacto, para nós tentarmos perceber se de facto o jogo, se o conhecimento que os jovens tinham à partida sobre estas temáticas, se tinha evoluído ou não após jogarem o jogo, ou seja, aplicámos o estudo no início, aplicámos o estudo, o formulário no final, para depois perceber qual é que foi de facto o impacto que este teve nos jovens. Depois partimos para a avaliação, que é a fase em que nós vamos entrar agora, com reportes, relatórios e limar sempre arestas do jogo para que ele se torne mais jogável e também para que as questões que são feitas e as temáticas sejam abordadas da melhor forma possível. Aqui passo a palavra à minha colega Inês, que já vos tinha apresentado no início, para falar um bocadinho sobre o Training Course. Olá, antes de mais, boa tarde a todos. Eu queria só saber se me conseguem ouvir bem, que às vezes isto falha. Ok, boa. Então, de uma forma muito breve, eu vou falar então daqui do Training Course, como a Sofia estava a dizer. Este Training Course realizou-se em Cascais, em março de 2022 e teve a duração de 1 semana e 2 dias, onde contou com a participação de 10 jovens portugueses, e eu fui uma destas participantes, 5 jovens italianos e também 5 jovens da Estónia, onde nos foi então proposto pensar numa ferramenta digital chamada então Play with Your Future. Passando então para o seguinte, obrigada. Tendo então assim por base os 11 Objetivos da União Europeia para a Juventude, debruçámos-nos sobre estes 3 grandes conceitos: a saúde mental, a inclusão social e a sustentabilidade. O processo de construção do jogo foi orientado por facilitadores durante esta semana, em que eles executaram atividades com base na educação não formal, que nos levou a nós participantes a perceber o que é que nós queríamos alcançar. Ou seja, se queríamos um jogo que fosse mais competitivo, se fosse um jogo mais colaborativo, se fosse um jogo que se devesse jogar de forma individual, um jogo que se devesse jogar em pequenos grupos, e qual seria então, como é que nós queríamos chegar a este público-alvo. Então foram disseminadas várias atividades que vamos conseguir ver no próximo slide com algumas fotos. Pronto, tem aqui algumas fotos das dinâmicas e atividades que fizemos. Tivemos atividades desde jogos de tabuleiro, atividades que dispusessem mais da nossa atividade física, mais da nossa competitividade, que nos levasse também a termos assim mais debates em grande grupo, às vezes também em pequeno grupo, e que nos levaram também estes facilitadores e estas atividades a que nós refletíssemos o que é que nós queríamos alcançar com este jogo, o que é que nós queríamos realmente proporcionar a estes jovens que iam pegar neste jogo. Enquanto participante e voluntária, foi muito importante ter esta formação antes da execução e do planeamento do jogo, e também é muito gratificante ver que
jovens de 3 países tão diferentes e de convivências também tão distintas, tivemos fizemos com que houvesse todas as bases para a criação de um jogo que levasse posteriormente os jovens a falar de uma forma muito mais leve e muito mais consciente sobre estes 3 grandes conceitos. Ok, obrigada, Inês. Conseguem me ouvir outra vez? Então, pegando aquilo que aqui a Inês estava a dizer, nós estivemos lá, presentes todas as organizações, tentamos perceber o que é que realmente estes jovens queriam para este jogo, o que é que nós poderíamos tentar proporcionar relação ao encontro das expectativas e das necessidades dos nossos jovens. E então aqui, a Associação de Psicologia da Universidade do Minho, que realmente percebe desta parte da psicologia, nós tivemos aqui como técnicos de juventude, voluntários e jovens, a ter ideias, a fazer um brainstorming, a perceber o que realmente gostávamos mais e menos, mas precisávamos então de contextualizar isto num quadro teórico ou conceptual. E então, saindo daqui, eu vou tentar explicar um bocadinho na minha linguagem não psicóloga, mas tentamos encontrar aqui uma teoria que foi apoiada no trabalho de Bandura, para percebermos aqui estes 3 fatores, este triângulo. Tirando o facto de, no training course, nós percebemos, ok, alguns destes tópicos de queremos que os jovens possam escolher, que possam controlar, que tenham esta liberdade. Também queremos estas conquistas pessoais, mas também coletivas. Então, o que é que poderemos tirar daqui? Pronto, isto está em inglês, mas eu vou explicar em português. Então, eles foram até aos fatores pessoais. A nível individual, quais é que eram os valores, as crenças, os objetivos dos jovens. E depois vamos então àquilo que é o contacto com os outros, à maneira como as pessoas se comportam. E percebemos aqui esta ligação também com o ambiente. Ou seja, o ambiente exterior impacta todos estes fatores. Nós também só conseguimos estar bem se estamos bem com a nossa comunidade, estamos bem com o nosso ambiente. E aqui é esta quote de Bandura que fala exatamente isso. As pessoas são um produto destes ambientes, com os outros, consigo, com o ambiente ao seu redor, e aqui pegamos na parte do futuro. Isto tudo vai influenciar os eventos seguintes na vida das pessoas. Então aqui pegamos no Play with your future, de jogarem com o seu futuro, como é que conjugando estes fatores todos nós então conseguimos proporcionar que no futuro os homens sejam mais conscientes sobre estes factos. Então, passando aqui mais para a implementação, já temos as ideias do training course, já conseguimos enquadrar estas ideias de tanta gente numa base conceptual, que para nós até nos pareceu uma coisa assim, uau, finalmente conseguimos perceber tudo isto que nós tivemos aqui a dizer, a pensar, afinal faz sentido, conseguimos contextualizar isto. E depois disso, foi como a Sofia estava a dizer, a parte da produção da ferramenta, a nível informático, e passamos então para a implementação. Foi então implementada nos 3 países, em Portugal, em Itália e na Estónia. Tem aqui algumas imagens que os nossos parceiros também nos foram enviando. E vamos falar mais da parte de Portugal, pronto, que é a parte que nós realmente estivemos na implementação. Então, nós conseguimos impactar cerca de 240 jovens, penso que até ainda foram mais, e fomos para a escola EB23 de Nogueira, aqui em Braga, também com um motivo. Nós já tínhamos uma relação com esta escola e percebemos então que se calhar haveria aqui estas necessidades dos jovens, mas também a abertura, porque é bastante importante quando nós vamos para as escolas, quando vamos para o terreno, também temos a abertura para, ok, nós somos uma escola, aqui é maioritariamente a educação formal, que é o nosso método, mas também percebem a importância da complementaridade da educação não formal e perceberam também que, sendo um jogo, podia ser algo que cativasse os nossos jovens. E então, nós fomos para turmas do 8º e do 9º ano, nós dissemos no início que o nosso público-alvo seria cerca dos 13 aos 17 anos, e aqui focamos mais no 8º e 9º ano, ou seja, dos 13 aos 15 anos.
cerca de 5 turmas do 8º e 6 do 9º, e tentamos escolher aqui também as turmas que nos foram sinalizadas como mais alunos de poucas oportunidades, ou que teriam mais esta necessidade e que poderiam também desfrutar mais do jogo, porque se calhar se fôssemos para turmas em que toda a gente tivesse acesso a todos os recursos, também não era tão necessária a nossa ação. E pronto, o Francisco, que é um dos nossos voluntários, também nos vai explicar um bocadinho melhor, do ponto de vista do voluntário, como foi então esta implementação prática nas escolas, e nós tentamos aqui fazer um misto entre os 8º e 9º anos, que foi fazer o jogo simplesmente pôr a funcionar os computadores ou os telemóveis dos alunos e eles jogarem, mas também com facilitação, para nós percebermos aqui, numa espécie de teste, o que é que funcionaria melhor. E depois percebemos também, a nível do estudo de impacto, aqueles testes que são feitos no início e no fim, o que é que realmente faz mais diferença? Se é apenas jogar o jogo ou se realmente aqui a facilitação e trazemos novamente esta componente do terreno física, que também é muito importante, não desfazendo a digitalização, mas tentamos perceber aqui o que é que realmente funcionaria melhor, se faz sentido esta facilitação de técnicos de juventude e de voluntários. Portanto, passo aqui ao Francisco para nos dar o seu testemunho. Antes de mais, boa tarde. Pergunto se estão a ouvir. Sim. Sim. O meu nome é Francisco Gonçalves e eu fui voluntário nesta fase de implementação do Play Your Future. Portanto, eu inscrevi-me como voluntário também neste programa como estudante de Psicologia. Portanto, eu considero interessante o facto de podermos abordar estas temáticas de uma forma mais lúdica, não é? Tanto a saúde mental, que é a parte que mais me interessa, mas também a parte da inclusão social e da sustentabilidade, e perceber o impacto que poderia ter essa vertente da gamificação na transmissão desses conhecimentos. Eu verifiquei que no geral, os jovens demonstravam muito interesse, principalmente por causa da questão lúdica e também depois quando percebiam que não iam ter uma aula normal, iam ter uma aula diferente, né? Durante o jogo foi interessante perceber, no início, se eles estavam um bocadinho reticentes quanto às temáticas abordadas, foi interessante perceber o entusiasmo que eles começaram a ter à medida que iam abordar sobre os temas e do jogo e iam estando mais atentos a essas temáticas. Também foi mudando. Com a facilitação e sem facilitação, a Beatriz não explicou muito, mas tinha a ver com, tanto sem a facilitação, nós disponibilizamos os computadores da escola. O objetivo teria sido a implementação através da aplicação, que no entanto ainda não estava disponível, eles poderem jogar individualmente. Neste caso, jogaram em pequenos grupos. Havia aqui a questão, aqui se calhar um problema logístico na questão de haver computadores para todos, não havia, tiveram que fazer em pequenos grupos, mas penso que, portanto, não havia quantidade suficiente para todos, mas penso que isso também promoveu alguma partilha. Com facilitação, foi mesmo o facto de nós podermos, à medida que eles jogavam o jogo, podermos também esclarecer as dúvidas que eles pudessem ter e também esclarecer alguns conceitos que podiam ser mais complicados de entender. Apesar da muita informação que existe sobre estas temáticas, eu achei que existe aqui algumas falhas, algumas necessidades, principalmente nas escolas, de abordar estes temas de uma forma mais consistente, devido à dificuldade que eles tinham de compreender, e o facto de eu achar que havia temáticas em que eles tinham bastante conhecimento. Por exemplo, a questão da saúde mental, eles já estavam muito conscientes, principalmente das questões da ansiedade,
e também, por exemplo, questões de homofobia e racismo, mas eles tiveram muita dificuldade na parte da inclusão social, por exemplo, em perceber que pessoas com deficiência, doença mental, ou até questões de pessoas sem abrigo pudessem constituir situações de exclusão social. Também na questão da sustentabilidade, eles tinham, ou seja, faltava aqui um conhecimento um bocadinho, na questão da sustentabilidade falámos aqui do Tratado de Paris, eles desconheciam algumas das implicações diretas desse tratado e, portanto, também foi interessante perceber, não só nesta área, mas na saúde mental e na inclusão social, foi interessante perceber que que eles, no final da intervenção, falavam entre eles sobre estas temáticas e partilhavam os novos conceitos que aprenderam. Estou a falar, por exemplo, no caso de temas de bullying, falar de microagressões, no caso da exclusão de pessoas com deficiência mental, chamar-se capacitismo, mas havia aqui, ou seja, antes, se calhar, havia aqui alguma dificuldade em perceber algumas destas temáticas. Eu, por exemplo, tive alguns estudantes que me perguntaram o que é que significava a palavra tabu e eu não sabia explicar não sei explicar se isso se deve ao facto de, no tempo em que vivemos, se a palavra tabu já não faz sentido ou se eram eles que não sabiam muito bem explicar o que era o tabu, mas pronto, são conceitos simples que acabam por não estar dentro dos programas da interação entre eles que acaba também por afastar um bocadinho depois do interesse nestas temáticas. E eu penso que isto foi muito importante também para perceber que eles se calhar podiam ter maior consciência destas temáticas se houvesse algo mais consistente também, mas claro, esta forma lúdica foi muito vantajosa, pelo menos na minha percepção, para perceber que eles até gostavam e debatiam os temas e queriam até saber mais e foi muito interessante. Obrigada, Francisco. É exatamente isso. E falaste bem da questão de não haver computadores para toda a gente, esta questão do acesso, mesmo a algumas pessoas, nós achamos que todos os jovens já têm telemóvel, toda a gente tem acesso à internet, e isto ainda são algumas questões que precisamos de desconstruir. Nem todos os jovens têm um telemóvel pessoal, nem todos eles têm acesso à internet. Então, foi também aqui um exercício para nos percebermos realmente a realidade do terreno, porque nós queremos fazer algo diferente, digital, para estarmos mais próximos de todos os jovens, mas também temos que ter esta noção das dificuldades ainda, principalmente dos jovens com menos oportunidades de aceder a estas ferramentas. E mesmo os computadores da escola, pronto, nós tínhamos novos computadores, alguns deles tinham alguns problemas, mas mesmo assim conseguimos esse acesso. E a maior parte deles, na escola, apenas têm acesso a computadores nas aulas de TIC, de informática. Ou seja, também pronto, foi interessante percebermos este contexto e realmente os jovens com quem estamos a trabalhar, com que queremos trabalhar, adaptarmos à sua realidade. Então, eu não sei se nós falamos muito depressa, se aqui a mensagem passou de forma clara, se toda a gente está a perceber. Fizemos aqui esta pequena pausa estratégica para percebermos do vosso lado, perceberam aquilo que nós tentámos explicar em relação ao projeto. Tem alguma questão, quer seja sobre o Play with Your Future em específico, quer seja sobre a gamificação, desta nossa experiência também já como organização nesta área, quer seja de acesso a linhas de financiamento. Ainda temos uns slides no fim, mas queremos fazer aqui esta pausa para percebermos também do vosso lado como está a ser este webinar. Alguém tem alguma questão? Eu não vos consigo ver. Então, sim, por favor. Levantar a mão, sim, que eu consigo fazer essa gestão. Ninguém tem dúvidas?
Aliás, queria também fazer uma questão, queria também perceber se algumas das pessoas presentes já utilizou este tipo de jogos neste trabalho juvenil, se já utilizaram outro jogo, como é que foi essa implementação, como é que foi essa utilização, como é que foi a reação dos jovens neste caso, se foram receptivos. Não sei se alguém tem experiência. Olá, boa tarde. Boa tarde. Chamo-me António Silva, trabalho na Divisão da Juventude da Câmara de Valongo. Posso partilhar uma experiência que nós tivemos num processo consultativo que fizemos aos jovens aqui do Conselho sobre como seria o Conselho ideal para eles e decidimos utilizar o Minecraft para eles poderem construir o Valongo ideal para eles dentro de um servidor privado. E achamos que seria uma forma muito mais prática de colocar os jovens, neste caso os mais novos, a responderem-nos a perguntas que seriam extremamente sérias através de uma técnica de gamificação diferente, onde eles pudessem sentir um bocadinho mais à vontade e não fosse tão sério e fosse um bocadinho mais divertido para eles. Acho que da nossa parte é um bom exemplo de uma técnica que já foi utilizada no passado e que resulta. Só uma pergunta, António. E então a adesão da parte dos jovens foi positiva? Achas que tiveste mais envolvimento por ter sido estar dessa forma ou foi mais ou menos igual? Não, tipo, o envolvimento foi extremamente positivo. Eles, para além de gostarem do que estavam a fazer, de terem gostado da atividade, nós tínhamos em paralelo também uns booklets onde eles poderiam preencher, que era um bocadinho mais sério, onde eles respondiam algumas perguntas, apesar de serem feitas assim de uma forma mais divertida, e obviamente que a adesão na parte do Minecraft e da construção foi muito maior. E eu passo a palavra a outros amigos, apesar daquele ser um grupo ter sido selecionados, os grupos que iam primeiro falavam aos grupos seguintes sobre a experiência e acho que funcionou muito bem, sinceramente. Acho que foi uma excelente forma de eles conseguirem dar a opinião deles, neste caso de uma forma mais divertida, não tão adulta, vá. Porque acrescentar, a questão é mesmo essa, nós estamos a trabalhar com os jovens e nós temos que estar sempre atentos à realidade e o que é para o que é interessante para nós pode não ser interessante para eles, por isso nós temos que estar sempre atentos e esta questão da gamificação, se de facto é algo que os envolve mais, acho que devemos de facto estar atentos a estas ferramentas e utilizá-las, porque o objetivo está de nós termos de juventude é o envolvimento dos jovens, por isso temos que tentar sempre calçar os sapatos deles e tentar perceber o que é que para eles realmente faz sentido, não é para nós que tem que fazer sentido, é realmente para eles. E acredito que até para nós faça sentido, Também porque faz, é muito mais divertido para nós podermos fazer uma tarefa onde possamos ter algum tipo de prazer com ela, né? Nem que seja divertir-nos um bocadinho, do que estarmos a responder a formulários, por exemplo. Ou seja, a gamificação acho que faz sentido para todas as idades. Temos aqui uma mão no ar, podes falar, Mendy. Ok, olá, boa tarde. Boa Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Pronto, eu sou o Laurent Mendy, trabalho aqui num projeto do programa Escolhas, né, mais precisamente aqui no Conceito de Loures, portanto aqui em Lisboa. Antes de mais, dar-vos os parabéns porque vou tocar nos nomes que consegui aqui identificar: Ana Sofia, Inês Duarte, Beatriz e Francisco, por esta explicação, para nós conseguirmos aqui ter mais noção das coisas, dos processos. Esse tipo de projetos, para mim faz muito sentido, uma vez que nós, pela experiência que já tivemos aqui em projetos anteriores, tivemos a aplicação do jogo que é o Ping, não sei se já conhecem, que é o Poverty is not a Game. Ping, P-I-N-G. Pronto, é nesses âmbitos, também para aplicação em populações, digamos assim, de vulnerabilidade social, pronto, neste caso, foi aplicado aqui, e o que eu posso partilhar aqui como feedback é que
havia um gosto muito grande e uma vontade e disponibilidade muito grande por parte das crianças em cooperar, em colaborar e fazer as coisas, o que nos permitia também abordar de uma forma mais fácil e mais, às vezes, até mais profunda as temáticas da pobreza. Pronto, eu acho que esse jogo ainda não joguei, mas certamente irá ao encontro desse facilitismo e deste lado de quebrar um bocado aqui os tabus, entre aspas, e conseguir fazer as crianças falarem sobre as temáticas. Obrigado. Obrigada a nós. Sim, é um facto, e algo que nós também, primeiro também dou os parabéns, porque está também é uma forma bastante dinâmica de abordar estas temáticas, e são temáticas que muitas vezes são um pouco pesadas, não é? E é uma forma de lhes dar alguma leveza, entre aspas, para que não é, também seja assim tão pesado para as nossas crianças. O que eu te ia pedir era para tu, se calhar, deixares o nome do jogo, mesmo aqui no link, para que depois, se outros colegas quiserem também aceder e ver como é que funciona, também para podermos fazer essa pesquisa. Pronto, eu posso voltar a ligar e partilhar. Não sei se mais alguém tem alguma questão, não é alguma questão, se quer partilhar mais alguma experiência nesta área. Pedro, sim, posso escolher tu? Então, qual é o vosso ponto de vista relativamente ao potencial de gamificação para distorcer os objetivos originais de uma atividade? Caso em que os jogadores, entre aspas, podem ficar tão focados em ganhar pontos que há níveis altos às recompensas que perdem de vista o propósito real da atividade, já levar à negligência de tarefas importantes ou alguns calendários para maximizar a pontuação sem necessariamente obter um benefício real. Eu, se calhar, começava aqui por responder, para se alguém tiver também uma coisa para acrescentar. Pronto, isto foi também uma coisa que nós discutimos logo no início, na fase de preparação, durante o curso de formação que tivemos com as pessoas dos diferentes países, porque até a nível cultural pensamos que calhar há aqui algumas diferenças em como as pessoas jogam, como fazem jogos. O que nós quisemos fazer desde o início é fazer um jogo. Então será um jogo colaborativo que pode ser jogado tanto individualmente como em pequenos grupos, como em turma, em grande grupo, e tentarmos chegar aqui a um compromisso entre ser algo que realmente interessa aos jovens, mas também não ser algo demasiado competitivo, demasiado em busca simplesmente do fim ou de uma recompensa. Claro que nem sempre é fácil, e nós tivemos essa experiência em algumas turmas. Nós, apesar de, no início, dizermos sempre que tem todo o tempo desta aula para jogar, ok? Ninguém vai sair mais cedo, porque muitas vezes eles achavam que, se calhar, se eu jogar mais rápido, posso sair mais cedo da aula e ter mais tempo de intervalo. Nós sempre, não. Leiam as coisas com atenção. Aquilo que vocês não perceberem, podem falar connosco, mas, supostamente, também o jogo dava essas explicações. Nós notamos que quando o jogo dava explicações muito longas, ou seja, quando era já um parágrafo a explicar o porquê de algum conceito, ou da forma mais adequada de chamar alguém com algum tipo de deficiência, todas estas questões, algumas pessoas liam, tinham mais atenção, mas havia sempre 2 ou 3 jovens que realmente queriam passar à frente, queriam era jogar o nível a seguir, não interessava muito. Às vezes ficavam um bocadinho chateados quando erravam uma questão e aí depois percebiam o porquê. E às vezes nós pegávamos um bocadinho por aí, porque eles às vezes viravam para nós e diziam: então, mas eu não sei porque é que isto não está certo. Leste a resposta que o jogo te deu. Não. E notamos alguma evolução, mesmo sendo tudo no mesmo jogo, tudo na mesma sessão, por vezes, notamos alguma evolução naquelas pessoas que queriam apenas fazer o jogo até ao fim, ou as que queriam fazer com mais calma para acertarem as perguntas. Até tivemos um caso numa das últimas aulas em que 2 alunos que jogaram bastante rápido porque queriam ver como é que era o fim, ficaram um bocadinho frustrados porque
não conseguiram acertar as perguntas todas que queriam, então jogaram outra vez o jogo. Ou seja, eles tiveram o tempo de jogar 2 vezes o jogo, acabaram mais tarde com os colegas. No início eles queriam acabar super rápido e depois perceberam, então se calhar aqui houve coisas que eu errei, porquê? Vamos jogar o jogo outra vez. Portanto, depende sempre um bocadinho de com quem estamos a lidar, depende da personalidade de cada um e de cada uma, mas notamos aqui esta evolução e nisto acho que também a facilitação tem bastante impacto. Se calhar mais do que deixarmos simplesmente os jovens fazerem aquilo sozinhos, naquelas sessões em que tivemos aqui a testar o que é que fazia mais sentido, nas que existe a facilitação, finalmente percebemos, ok, estamos todos aqui para o mesmo. Eles perceberam que o importante era tirar alguma coisa daquele jogo, não fazer mais rápido, porque não iam ter qualquer benefício em relação aos colegas se terminassem mais rápido ou até se tratassem mais perguntas. Nós dissemos várias vezes, isto não é um teste, não vais ganhar em relação ao teu colega, portanto mais vale usufruir do tempo que tens e pronto, cada um também faz aquilo que se sente melhor. Também tentando estar a contornar aqui um bocadinho aquilo que o ensino formal pede, que normalmente é uma competição. Ou seja, não é uma competição de tempo, mas é uma competição de notas. E nós, quando estávamos a pensar nisso no jogo, pensávamos mesmo, não é isto que nós queremos. Não queremos estar aqui a avaliar o grau de aprendizagem, o nível que cada um atingiu, é mesmo os conceitos e as ideias que foram absorvidas pelos jogadores. Portanto, tentámos, e no final de cada mundo, algo que nós também, mundo, porque o jogo está dividido em mundos, cada um destes, saúde mental é um mundo, a inclusão é outro mundo e o ambiente é outro mundo. Nós, no final de cada mundo, temos, de facto, apresentamos a quantidade de questões que foram erradas, que estão certas e que estão erradas, e dizemos mesmo, caso eles queiram jogar novamente aquele mundo para consolidar melhor os conhecimentos, que eles podem voltar a jogar o mundo ou escolher avançar. E assim aí está, caso eles de facto queiram aprender mais, eles podem, ou alguma coisa que não tenham percebido, eles podem voltar a jogar esse mundo antes de avançar, para não fazer para não incentivar esta parte da competição. No entanto, foi o que a Beatriz disse, nós algumas vezes notávamos que quando eles estavam em grupos, que também queriam competir, já nem se tratávamos, vocês não sabiam, ou seja, havia aqui uma certa competitividade que eles precisam. Que ao mesmo tempo eles necessitam disto porque faz parte. Claro que nós não queremos incentivar, mas também não queremos cortar de todo, porque isto dá-lhes... É algo também natural. Sim, é algo natural e que está intrínseco, não é, a ser humano. Portanto, tentamos não alimentar, mas também não cortar de todo, para que não se torne também aborrecido. Exato. Não sei se conseguimos responder aqui, Pedro, se calhar eu vou só avançar para terminarmos aqui esta apresentação e no final também poderão ter a oportunidade de jogar, se ainda tivermos um tempinho, para discutir alguma coisa, também temos essa possibilidade. Então, vou partilhar aqui novamente. E aqui, sim. O Pedro está esclarecido. Ok, então, temos aqui um convite para vos propor. Nós agradecemos muito terem estado presentes neste webinar. Foi assim um bocadinho rápido, mas esperamos ter passado mais ou menos a mensagem de como foi toda esta evolução deste projeto, que passou apenas de uma ideia para algo prático, para um output que realmente podemos usar com os nossos jovens. Mas vamos ter aqui uma conferência final do projeto, que vai terminar agora no final do mês, que será em Braga. Eu sei que muita gente não é daqui da zona, são mais para o sul, até mesmo nas ilhas ou noutro sítio, mas queríamos deixar aqui este convite na mesma para toda a gente que pode ter esta possibilidade de vir a Braga na próxima segunda-feira, das 2 às 6. Nós estaremos na Universidade do Minho, no auditório do Centro Multimédia do Instituto de Educação. E pronto, são todos muito bem-vindos. Tem aqui o link para a inscrição e podem aparecer. Vamos ter a oportunidade de falar com pessoas que também já trabalham mais nesta área da gamificação, com estes jogos e que também trabalham com jovens. E vamos ter também presentes os nossos parceiros da Escola de Psicologia, da Universidade do Minho, mas também de Itália e da Estónia, em que vão partilhar aqui estes diferentes contextos
estas diferentes implementações na sua comunidade, porque nós vivemos todos na Europa, sentimos todos que somos um bocadinho parte de algo maior, mas a verdade é que há muitas diferenças e também devemos celebrar essas diferenças e perceber como é que o mesmo jogo, a mesma ferramenta, pode ter funcionado de forma diferente. Vai ser também um bocadinho de aprendizagem para todos nós, enquanto equipa, aqui este consórcio de parceiros, também tirar algumas reflexões mais finais deste projeto. Portanto, tem aqui o link, tem também o QR Code se for mais fácil, e pronto, são muito bem-vindos aqui a Braga na próxima segunda-feira. E vamos ter o segundo bloco desse seminário final vai ser dado pelo Hélder Oliveira, pronto, que é da área da psicologia, mas que está a fazer mestrado nesta área da gamification and serious games. E ele também vai explicar um bocadinho mais sobre este conceito, o que é isto, como é que pode ser implementado e onde e como, ou seja, ele vai abordar mais profundamente esta temática do que aquilo que nós abordamos aqui, porque também só tínhamos 1 hora. Pronto, vamos deixar pelo menos um cheirinho do que é que isto é. E mesmo a nível de Erasmus+, vamos ter estes parceiros internacionais que também podem proporcionar-nos a oportunidade de fazer mais perguntas aqui para criarmos projetos, não só para a nossa comunidade, mas que possam ser também internacionais. E por fim, eu também posso enviar esta informação toda por e-mail, ok? Depois do webinar terminar também vos envio um convite mais formal via e-mail. E por fim, gostaríamos de vos dar uma oportunidade aqui de realmente jogar. Então, o jogo está disponível na Play Store, ainda não está na App Store, ou seja, quem tem iPhones não deve conseguir aceder ainda ao jogo, mas para quem tem Androids, consegue entrar então aqui através deste código, diretamente para a Play Store e pode fazer, baixar o jogo, fazer este download e jogar. Pronto, gostaríamos só de dizer que realmente ainda estamos na versão piloto, ainda há muitas arestas que precisam de ser limadas, mas pronto, temos confiança também naquilo que fizemos até agora, no trabalho de todos os parceiros e pronto, já é alguma coisa, pelo menos, vai ser assim neste estilo, pixelizado, como PowerPoint, tentamos também enquadrar já. Está dividido, como dissemos, em 3 mundos, está disponível em português, inglês, estónia e italiano, portanto também esperemos que seja de possível aplicação para vocês, mas também para os jovens com quem trabalham. E assim que tivermos também a versão final, poderemos enviar essa versão por e-mail a toda a gente que também participam neste webinar e na conferência final. Sim, e além disso, ainda não está pronto, mas após o término do projeto, teremos um manual também para auxiliar a facilitação do jogo, que depois poderemos até mais tarde fazer até algumas sessões de capacitação para técnicos de juventude que queiram implementar o projeto em escolas e que queiram também perceber, após o nosso estudo, não é, de como é que correu com este piloto, quais é que são as melhores atividades, quais é que funcionam melhores, quais é que devemos evitar. E também vai ter um glossário para que o próprio facilitador técnico de juventude, também ele próprio conheça bem todos os conceitos, porque é normal que não se saibam todos os conceitos que existem no jogo, porque de facto vai desde a saúde mental, a inclusão ao ambiente, nem sempre dominamos todos estes conceitos, mas neste manual de facilitação nós vamos tentar ter um pequeno glossário também para formar o próprio facilitador, que depois pode ser complementado, tal como eu estava a dizer, com esta formação para facilitadores. E pronto, acho que toda a gente conseguiu fazer aqui este scan do código. Estão a conseguir baixar o jogo? Eu sim. Obrigada, Inês. Pronto, aí está, estão aqui também os nossos contactos, alguma dúvida que tenha surgido ou que vá surgir no futuro, não hesitem em contactar-nos, seja está sobre o jogo, seja do próprio programa Erasmus+, e sobre todo este processo que foi da ideia até à implementação e ao teste. E queremos agradecer, não é? A presença de todos e de todas. Se ainda tiverem alguma dúvida, temos aqui 2 minutinhos para responder alguma questão.
Se não, damos por terminada aqui a sessão. E vemos na segunda-feira. E vamos na segunda-feira aqueles que vierem presencialmente ao seminário final. Penso que não surgiu nenhuma dúvida. Pronto, espero que tenha sido útil de facto e que também consigam aplicar o jogo caso assim o entendam, se fizer sentido, nos vossos contextos. Obrigada a nós. Obrigada.